Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson e nós estamos aqui em devocionais, 40 dias tratando sobre ouvindo a voz de Deus em salmos de esperança. E hoje é o nosso 11º dia, 11º dia dessas devocionais. Eu estou aqui com um salmo bem interessante, que reflete muitas das situações que nós vivemos. Esse salmo nos convida, a pensarmos, o que ele nos mostra para que nós continuemos firmados em Deus, cheios de esperança, confiando nessa palavra de Deus. É o Salmo de número 13. Salmo número 13 tem 6 versículos, então eu vou ler esse salmo. Diz assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Esse salmo é bem curioso porque ele começa, o salmista falando para Deus, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Será para sempre? Até quando o Senhor vai esconder o rosto de mim? Ele começa falando isso para Deus. E lá no final, ele encerra dizendo, cantarei ao Senhor porque ele me tem feito muito bem. É curioso, o salmo começa, o salmista se lamentando diante de Deus, chorando diante de Deus, se lamentando, e ele encerra dizendo que ele está louvando o Senhor e que Deus tem feito muito bem. Então o que eu queria chamar a sua atenção, algo que Deus tem falado ao meu coração nesse salmo, eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração, é que esse salmo nos mostra muito bem o que há entre um lamento, o que existe entre um momento, uma experiência de lamento, de tristeza, e depois o momento de muita alegria, de festa e de louvor. O que há entre esses dois momentos? Você pode estar vivendo um momento como o salmista aqui, um momento de lamento, um momento de lamento, um momento de tristeza. O salmista está vivendo um momento de lamento, um momento de tristeza. Só que daqui a pouco ele encerra com muita alegria. E entre esse lamento e essa alegria, existe aqui uma coisa muito importante, essa coisa se chama oração. Então, entre a tristeza e a alegria, existe uma ponte que se chama oração. Entre o lamento, muitas vezes a falta de esperança, entre isso e aquele momento de festa, de alegria e de louvor, existe no meio algo que se chama oração. A oração muda a situação. A oração muda o contexto. Então, quando você vê lá no salmo que nós lemos, o 13, versículo 1 e 2, o salmista está vivendo um momento de lamento. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Então, se você olhar aqui, ele está só lamentando. Talvez você está vivendo uma situação assim hoje, você já passou por uma situação assim que você está olhando e diz, Senhor, está difícil. Senhor, parece que o Senhor não está me ouvindo. Senhor, os problemas estão crescendo, os meus inimigos, os meus adversários estão crescendo cada vez mais. Senhor, está difícil. Talvez você está vivendo um momento e pensando assim. Só que aí chega no versículo 3 e versículo 4, aí ele muda um pouco essa fala dele. Ali ele estava falando da tristeza, que Deus está longe, está se lamentando. Aí no 3 e 4 ele olha e começa uma oração. Ele diz, olha para mim. Então ele fala para Deus, olha para mim, responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários se eu for abalado. Então olha só, o versículo 3 e 4 aí é a oração. Então ele começou com o lamento, com a tristeza, agora ele começa a orar. Ele começa a dizer, Senhor, olha para mim, me responde então, Senhor. Senhor, ilumina os meus olhos, para que eu não passe, Senhor,
essa situação terrível, quando ele fala que o sono da morte, Senhor, ilumina meus olhos para que eu não viva nessa angústia, nessa tristeza, nessa depressão, nesse quadro, Senhor, que parece que a vida perdeu sentido. Deus, muda a minha história. Então ele começa a orar para Deus. Né? Ele diz, Senhor, muda a minha história para que o meu inimigo não fique olhando para mim e dizendo, olha, eu venci, eu prevaleci. E inimigo hoje, para nós pode ser as situações, as provações, as dificuldades, né? Para que essas dificuldades, provações, não fiquem olhando para nós e dizendo, olha, ele não está aguentando, eu estou vencendo. Então o salmista olha para Deus e diz, Senhor, olha para mim. Aí quando chega então o versículo 4 e 5, aí começa então a alegria agora. Quanto a mim eu confio na tua graça, né? Na tua bondade, eu confio na tua fidelidade, que o meu coração se alegre na tua salvação. Ele já está dizendo, olha, meu coração se alegra. Né? Deus é um salvador, Deus está mudando a minha história. E o versículo de número 6, cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. Então ele diz, cantarei ao Senhor, Ele tem me feito muito bem. Então perceba, né, que começou se lamentando, chorando, depressivo, angustiado. Aí ele começa a orar. E aí quando chega nos 2 últimos versículos, ele está louvando a Deus, falando da alegria do Senhor, falando que Deus tem feito coisas boas. Então, eu queria desafiar você que está acompanhando esta devocional, né, ou este momento devocional, eu queria desafiar você a isso. Faça isso na sua vida. Se você estiver passando um momento que você só está vendo coisa ruim, né, se você estiver vendo um momento de tristeza, depressão, angústia, faz isso, vai orar. Fala com o Senhor, abre o coração para o Senhor, coloca a oração, separa um momento, fica a sós com Deus, tem um tempo você e Deus. E você vai ver que esse quadro muda. Porque entre a tristeza e a alegria existe algo que se chama oração. A oração, colocar-se diante de Deus, o abrir o coração diante de Deus tem o poder de mudar a situação que nós estamos vivendo. Não porque a oração é uma ideia positiva, um pensamento positivo simplesmente, ou algo assim. Não é isso. É porque a oração é o momento que você fala com Deus, fala com o teu Senhor, com aquele que está cuidando da tua vida, aquele que te ama, aquele que deu a própria vida dele lá na cruz para nos resgatar. Esse Deus que nos ama tanto, esse Deus que se colocou como pai, dizendo, olha, eu sou o pai de vocês e eu amo vocês. Então, olha para esse Deus, começa a orar e você vai ver que o quadro vai mudar. E aí tem uma coisa que me chama a atenção também, para a gente concluir. No versículo de número 3, ele diz, ilumina os meus olhos. Muitas vezes, a situação que a gente está vivendo, a gente só precisa que Deus ilumine os nossos olhos. Eu sei que tem momentos que eu preciso que Deus responda, que Deus faça um milagre. Tem momentos que eu estou vivendo uma tristeza, como o salmista está vivendo ali no começo, que eu digo, Senhor, olha para mim, Senhor, faz o milagre, Senhor, muda a história. Eu preciso disso. E Deus vai, por amor, por bondade, pela graça, Deus vai vir ao nosso encontro, Ele vai mudar a nossa situação, para que a gente se alegre, como no final do Salmo. Mas tem momentos que nós só precisamos que Deus ilumine os nossos olhos. Ou seja, a gente não está enxergando. Muitas vezes nós estamos olhando para o mundo e parece que está tudo ruim, parece que está tudo perdido, parece que não tem saída, parece que eu estou em desvantagem, parece que os problemas, as dificuldades estão só crescendo. Eu não estou conseguindo enxergar outras coisas em torno de mim a não ser coisas ruins. Aí quando Deus ilumina os nossos olhos, quando Deus abre os nossos olhos para olhar com olhos da fé, para olhar com olhos espirituais de Deus, aí nós começamos a perceber coisas que a gente não via, nós começamos a perceber o amor, o cuidado, os sinais de Deus, começamos a perceber muita coisa boa que Deus tem nos dado, que está em torno de nós, começamos a perceber o quanto Deus fez de milagres para nos trazer até aqui. Então nós começamos a ver um outro quadro. Nós começamos, ao invés de ver só coisas ruins, nós começamos a ver o amor e a bondade de Deus, quando Deus ilumina os nossos olhos. E muitas situações dessas, basta Deus iluminar os nossos olhos e a gente já vai sair da tristeza e vamos entrar na alegria. Há situações sim, que Deus vai fazer um milagre e nós vamos entrar na alegria. Mas concluindo esse momento devocional, pensa nisso. Né? Entre a tristeza, a angústia, o lamento, a dor, entre isso tudo, e o momento de festa e de alegria, existe no meio algo que se chama oração. Então, vamos orar. Coloca diante de Deus a sua vida. Cada momento desse você vai ver que Deus vai atuar na sua vida. Assim como Deus tem atuado e eu creio que Ele vai atuar na minha vida cada dia.
Amém? Amanhã nós continuamos em nome de Jesus.